Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu te proponho a música da minha vida. Nós nos amarmos. Eu lembro da primeira vez que a vi andando de bicicleta ali em frente de casa. Eu estava na janela, distraído, quando vi aquela princesinha passando diante do portão. Olha, não devia ter mais do que 15, 16 anos. Se tivesse, eu fiquei simplesmente fascinado. Era linda demais. E eu fiquei tão entretido prestando atenção nela que nem notei que a minha irmã estava perto. Notando o meu interesse, ela já foi tirando uma onda com a minha cara. Para de secar a menina, Marcelo. Não vê que ela é muito novinha para você? Que secando, mulher. Só curiosidade. Nunca vi essa menina por aqui? Você conhece ela? De vista. A gente já conversou, mas a gente ainda não se conhece bem. Mas ele é muito legal. Ela se mudou no sábado. Tá morando na casa onde morava a dona Lucinda, lembra? O nome dela é Valquíria. Se você tiver a fim de conhecer, eu te apresento. Naturalmente que, naquele primeiro momento, não senti nada de especial. Apenas achei bonita. Nada mais do que isso, até porque, no fundo, minha irmã tinha toda a razão. Ela realmente era muito novinha para mim. Devia ter 15 anos, enquanto eu já estava com 29. Mas o fato é que, se olhando de longe eu já achei bonita, quando me vi diante dela, eu fiquei simplesmente encantado. Era mais do que bonita, era simplesmente perfeita. Foi num domingo que a conheci pessoalmente. Eu tinha acabado de chegar da rua e quando entrei pela porta, me deparei com as duas, a Valquíria e a minha irmã, sentadas no sofá assistindo televisão. Minha mãe tinha ido na casa de uma tia nossa, de modo que as duas estavam ali sozinhas. Quando me viu, a minha irmã já foi falando. Então, você não queria conhecer a Valquíria, Marcelo? Olha ela aqui. Eu fiquei tão sem graça que a impressão que dava era de que o menino da história era eu. Até porque a minha irmã parecia estar sentindo prazer em me deixar constrangido. Valquíria, você arrumou um fã, sabia? Meu irmão não para de te admirar pela janela quando você passa de bicicleta, sabia? Naturalmente que até a menina ficou um pouco sem jeito, de tanto que a Solange falou. Antes de cumprimentá-la, eu ainda falei, até para disfarçar o nervosismo. Olha, não liga não, viu, Valquíria? Minha irmã é meio maluquinha mesmo. Falei aquilo e fui lá pro meu quarto. E no que me vi ali sozinho, fechei os olhos e fiquei lembrando do momento em que peguei na sua mão e beijei o seu rosto. Ainda podia sentir o seu perfume em mim. Meu Deus, que pele delicada ela tinha. Que mãozinhas de fada. E a voz, então? Dali do quarto, de vez em quando, eu dava assim uma espiada e escutava as duas conversando, comentando sobre alguma cena do filme. E a vontade que me dava era de ir lá para a sala e sentar a seu lado. Não sei como consegui me manter. O fato é que, por ter feito amizade com a minha irmã, a Valquíria começou a frequentar a nossa casa direto. E a verdade é que, por conta dessa proximidade, eu fui pouco a pouco me afeiçoando a ela. Até porque não era difícil. Ela era tão linda. Parecia uma princesa. Era uma menina. Pelo menos para mim. Só tinha 15 anos. Só que mesmo sabendo disso, foi inevitável. Minha irmã ainda ficava botando pilha. Você sabia que a Valquíria me falou que te achou um gatinho?
Por que você não fica com ela? Ficar com ela, menina? Ela tem idade para ser minha filha. Cada ideia. Olha, que situação. Juro que tentei me manter sóbrio, apesar do tanto que ela me atraía, que não era pouco. Afinal, eu tinha praticamente o dobro da sua idade. Não era certo. Só que chegou uma hora que eu me senti fraco para resistir. Se bem que, na verdade, nem fui eu que tomei a iniciativa. Nosso primeiro contato, assim, mais íntimo, foi exatamente ali em casa. Eu estava conversando com a minha irmã quando cheguei da rua. Minha mãe, para variar, tinha saído. E no que entrei, a Solange já saiu de fininho. Ela estava ali em casa, conversando com a minha irmã, quando eu cheguei da rua. E no que entrei, a Solange já foi saindo de fininho. Então, Valquíria, eu vou lá dentro tomar um banho rapidinho e já volto, tá? Enquanto isso, o Marcelo te faz companhia. Né, Marcelo? Olha, ficou um clima estranho. Sabe aquele silêncio? A gente ficou se olhando, bem sem saber o que fazer. E quando eu reuni coragem para dizer alguma coisa, ela se antecipou. A Solange comentou que você tá meio afim de mim. É verdade? Meu coração nessa hora disparou. Até porque eu, francamente, não esperava que ela fosse tão direta. Não soube nem o que dizer naquela hora. De tão sem jeito que eu fiquei. A Solange te falou isso, é? E que mais que ela falou? Não falou mais nada. Só disse que você estava afim de mim. É verdade ou não é? Olha, se eu tivesse pelo menos um pingo de juízo na cabeça, eu teria desconversado. Dito que não, que era invenção da minha irmã. Só que, sabe quando a pessoa te olha e te pergunta uma coisa que você não consegue mentir? Acabei balançando a cabeça concordando. Eu não podia responder de outro modo. Desde que a vira andando de bicicleta na rua, nem sabia ainda o seu nome, nem quem ela era. Que eu andava sonhando acordado com essa menina que, repito, tinha idade para ser até minha filha. Não era certo? Não era legal? Não era seguro? Claro que não era, mas e daí? E daí? Vai dizer para o sentimento da gente. Eu ainda tentei me manter equilibrado. Se ela não tivesse tomado a iniciativa, acho que eu não teria coragem. Só que, do jeito que aconteceu, praticamente com ela tomando a iniciativa, eu acho que me senti menos culpado. E aí, ela falou aquilo, a gente se aproximou e o beijo aconteceu. Olha, eu nem acreditei quando a abracei e senti o sabor daquela boca. Parecia até um sonho. O sonho mais lindo que eu já tinha sonhado. Minha vontade naquela hora foi de apertá-la bem forte nos meus braços e nunca mais deixá-la escapar. Depois desse dia começamos a ficar juntos direto. Não era bem namoro, não havia assim uma coisa formal, um compromisso, a gente apenas ficava. Tudo escondido, claro. Achei melhor assim. Não queria que o nosso romance acabasse caindo nos ouvidos dos pais dela, por exemplo. Imagine se o pai dela soubesse que a filha de 15 anos andava de caso com um cara de 29, quase 30. Com certeza ele não ia aprovar. Isso se não desse parte de mim na polícia. Deus me livre. É claro que, apesar da idade, a Valquíria não era nenhuma menininha. Pelo contrário, tinha um corpo de fazer inveja a muita mulher adulta. Aliás, de corpo,
era uma mulher feita. Agora, é claro, né? Afora o corpo, era praticamente uma criança. Se bem que, o que mais eu podia esperar? Ela só tinha 15 anos. O problema é que, menino não, eu estava apaixonado. De vez em quando, durante a semana, no intervalo do almoço, eu pegava a minha moto e ia encontrá-la na saída da escola. Ficávamos ali o tempo todo namorando. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Parecia até mentira. Do alto dos meus 29 anos, namorando aquela ninfetinha linda, cheirosa. Não era só por uma questão de idade, não. Mas é que ela era tão bonitinha, tão perfeita, tão delicada, tão cheirosa. Podia namorar quem ela quisesse. E, no entanto, tinha escolhido a mim. Parecia até um sonho. O fato é que, a cada dia, eu me apaixonava mais e mais. E quanto mais me apaixonava, mais eu sonhava. Mais planos eu fazia para nós dois. Já estava até pensando em tornar público o nosso romance. Contar para todo mundo, inclusive para os pais dela. Eu não queria mais ficar me encontrando com ela às escondidas. Queria poder passear de mãos dadas, namorar na frente do portão. Queria, enfim, o que todo apaixonado quer, curtir a minha princesa à vista de todo mundo, sem precisar me esconder como um criminoso. Só que aí aconteceu. E me deixou tão fora de mim, que eu acabei tomando uma atitude que eu não sabia, mas definiria todo o meu futuro. Numa terça-feira, peguei a moto e fui buscá-la na saída do colégio. Eu fazia isso de vez em quando, não era sempre, mas... Só que, ao contrário das vezes anteriores, eu me deparei com uma cena que simplesmente me tirou o chão. Ela estava aos beijos e abraços com o menino. E quando digo menino, é menino mesmo. Sabe quando você olha, mas não acredita? Primeiro fiquei surpreso, espantado. Não esperava. Depois me revoltei. Era um moleque. Um moleque desses que andam com os fundilhos da casa arrastando no chão. Devia ter a idade dela, 15 anos, quem sabe até menos. Se bem que, apesar da revolta, eu acho que, de certo modo, ver aquela cena acabou me botando no meu devido lugar. Eu não tinha nada que me apaixonar por uma menina de 15 anos. E muito menos ficar sonhando, fazendo planos para o futuro. É como eu já disse, parecia até que o menino da história era eu. Eu não consegui manter os pés no chão. Comecei a sonhar, sem me dar conta de que estava entrando por um caminho sem volta. Ela não me viu. E eu não sei porquê. Achei melhor não ir até lá tirar satisfação, até porque já estava me sentindo ridículo o suficiente. O problema é que eu fiquei tão atarantado, eu fiquei tão fora de mim, tão revoltado, tão desesperado, não esperava. Meu Deus, eu fui lá pegar minha princesa na saída da escola, já tinha feito isso várias vezes. Fui com o espírito desarmado. Aí me deparo com aquela cena. Ela de agarramento com aquele menino. Na minha frente. Eu só vi aqueles dois se agarrando, se beijando atrás daquele muro. A minha menina e aquele moleque abusado. Até que de repente tudo escureceu na minha frente.
E eu não vi mais nada. O que sei depois disso é o que me contaram. Que eu bati a moto. Fui levado para o hospital entre a vida e a morte. E que fiquei em coma quase 2 semanas. A grande verdade é que esta paixão idiota destruiu a minha vida. Quase me levou para o cemitério. E tem certos momentos em que eu me pergunto, será que não teria sido melhor? Que Deus me perdoe, mas será que não teria sido melhor? Por conta do acidente, perdi o movimento das pernas. E hoje me encontro entrevado numa cadeira de rodas. Sabe, não é que eu a culpe. Não é isso. Afinal, quem estava pilotando a moto era eu. O adulto da história era eu, mas, de certo modo, se eu não a visse lá beijando aquele menino, eu não teria saído desatinado daquele jeito. Eu não entendo por quê. Em vez de sair feito louco, eu não fui lá acertar contas com ela. Seria o mais lógico. Era o que eu devia ter feito. Pelo menos assim estaria inteiro, até hoje. Disseram que eu furei um sinal vermelho. E aí o carro me pegou em cheio. Embora eu continue não lembrando de nada, só lembro de ter acordado naquele bendito hospital. Quando tentei mexer as minhas pernas e não consegui, eu fiquei desesperado. E quando soube que aquilo não era uma condição provisória, mas sim permanente, minha vontade foi de morrer. Ela, Valquíria, nunca soube que eu a vi com aquele outro. Quando ela foi me visitar lá no hospital, olha, eu quase que contei. Só que na última hora, desisti. Sim, porque contar para quê? Para ela ficar com remorso? Meu Deus, ia adiantar do quê? Só me senti confuso quando ela pegou na minha mão e falou: sara logo, amor. Sai logo dessa cama para a gente poder ficar junto. Ela ainda não sabia que eu tinha perdido o movimento nas pernas. E eu também não consegui lhe contar. Na verdade, acho que tive medo da sua reação. De que ela terminasse tudo comigo, se bem que era só uma questão de tempo. E depois terminar o quê? Já que, para valer mesmo, a gente não tinha nada um com o outro. Tudo que a gente fazia, aliás, era escondido. Foi tudo uma fantasia da minha cabeça. Se tivéssemos um compromisso sério, se fosse alguma coisa que para ela tivesse a importância que tinha para mim, ela não teria feito o que fez comigo. Bem feito para mim. Quem mandou me envolver com uma menina que tinha idade para ser minha filha? Se eu tivesse juízo, nada teria acontecido. Eu não estaria aqui entrevado. Naturalmente que quando soube que eu estava paralítico, ela não quis mais saber de mim. Bom, até aí tudo bem, né? É até compreensível. Não tem como condenar uma menina de 15 anos a não querer um inválido de 30. Mas só Deus sabe como está sendo difícil saber que ela está seguindo com a sua vida, enquanto eu permaneço aqui parado no tempo, preso a este sentimento que, por mais estúpido que seja, teima em sobreviver. A sensação que eu tenho é de injustiça. Não é justo. Não é justo. Ela continuou sendo amiga da minha irmã. E de vez em quando, naturalmente, aparece aqui em casa.
Só Deus sabe como eu me sinto quando ela olha para mim, porque é um olhar de pena. Nas condições em que eu me encontro, é o único sentimento que eu tenho condições de despertar numa mulher, pena. E como dói, só Deus sabe como dói. Se eu pudesse caminhar, eu me levantaria dessa maldita cadeira e sairia correndo sempre que ela vem aqui em casa. Tudo para não sentir sobre mim aquele olhar. E como se não bastasse, às vezes eu escuto as duas conversando a respeito de algum rapaz, ela e a minha irmã. Sim, porque a vida dela segue. A única vida que parou foi a minha. Olha, eu sinto vontade de morrer nessas horas. Já me perguntei 1000 vezes por que o destino tinha que ser tão cruel comigo. Eu não consigo entender. Entre tantas pessoas que existem no mundo, por que escolheu justamente a mim para castigar? Que Deus me perdoe, mas eu devia era ter morrido naquele acidente. Ou então permanecido em coma. Pelo menos assim não estaria penando desse jeito. Pelo menos assim eu não teria de sustentar o olhar daquela que eu tanto amo, daquela que um dia me olhou com desejo, mas que hoje só me olha com piedade. Eu não queria continuar escravo dessa paixão, porque é um sentimento que só judia de mim. Por que tive de conhecer essa menina, meu Deus? Por que tive de me apaixonar desse jeito idiota? Por que eu tinha de ser tão estúpido? Por que me encantei por uma criatura que qualquer pessoa sensata percebia não tinha nascido para mim?